Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Psique Podcast, um canal que fala sobre saúde mental com um quê de humor e criatividade. Oi, Adna! Oi, Camille! Boa tarde! Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo! E hoje o assunto, Camille, o assunto é bom. Muito, muito bom e que tá intrigando muita gente aí, né, Adna? Ó, e vou te dizer o seguinte, hoje a minha vontade nesse assunto... Lá vem. Era a gente fazer uma aula prática, tá? Mas não vai rolar, gente, porque a gente vai falar sobre sono. Juro que eu queria fazer uma aula prática de umas 3 horas de sono sem interrupção, mas tudo bem, não vai dar, né, Camille? Não vai. Você sabe que até seria interessante, a gente faria tipo uma polissonografia ao vivo. Nossa senhora, não, o povo ia ficar com dó do meu sono. Nossa senhora, essa mãe privada de sono, ela não tá bem, né? Vamos cuidar dela, né? Enfim, né, gente? A gente resolveu trazer esse tema, principalmente porque, assim, é um tema muito importante e é um tema de uma paixão, assim. Eu sou apaixonada por sono, não é só porque eu sou privada de sono no momento, porque eu tenho filho pequeno, mas porque eu entendo que o sono é algo, assim... surreal, né, Camille? Assim, a gente vai explicar um pouco. Às vezes as pessoas pensam que o sono ele é um descanso do cérebro, né? E a gente vai entender hoje um pouco de como funciona o sono normal e depois vamos falar um pouquinho das patologias, mas eu acho que é interessante da gente trazer o quanto o sono é complexo, quantas coisas acontecem enquanto a gente dorme e se a gente não dorme, qual é o prejuízo, né? Então, a gente sabe que são muitos. Com certeza. E você falando, Adna, da importância do sono, teve uma vez que eu estava numa aula e eles trouxeram o sono como sinônimo da saúde, da saúde como um todo, saúde física, saúde mental, porque toda a nossa saúde está relacionada a um sono adequado, a um sono de qualidade, né? Nossa, e assim, 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo. Dormindo. Né? Pelo menos deveríamos passar dormindo. Exatamente. Tem gente que fala, não, eu durmo pouco mesmo e tá tudo bem. Não, a gente vai ver que não necessariamente está tudo bem. Mas sim, o sono é fundamental, né? E ele é tanto reflexo da nossa saúde, né, e como um grande sinalizador. Eu sempre falo para os pacientes no consultório, assim, a alteração de sono, para mim, é um sintoma importantíssimo. Então, às vezes, o paciente está super bem, já está estável, um sintoma ansioso, depressivo, e começa com a alteração de sono. Opa, tem que investigar, né? Porque eu posso estar tendo uma alteração de humor e esse ser o primeiro sintoma, né? Então, isso aí. Exatamente. E muitas vezes também o próprio desencadeador, por exemplo, de um quadro mental, uma alteração de humor, um transtorno de humor, a causa, o que desencadeia é a própria alteração do sono, né? Exatamente. Todo o mecanismo químico que a gente vai conversar um pouquinho, ele pode desencadear também doenças crônicas, doenças psiquiátricas, né? Exatamente. E é legal da gente pensar que, assim, né, o que é o sono? Então, eu tenho um estado, né? O sono ele é um estado de quietude, né? E eu tenho um aumento de limiar da resposta aos estímulos externos, né? Então, assim, se eu comparar com o estado de vigília, então passou uma moto barulhenta, como diria meu filho, ai que moto barulhenta. Passou, eu escuto. Se eu estou dormindo, esse limiar auditivo, de toque, de tudo, para que isso venha à consciência, ele é muito maior, né? Então, eu vou ter esse estado. Só que o que eu acho muito legal da gente pensar é que o sono ele é extremamente ativo. Então, numa noite de sono, a gente vai passar por várias fases. Não é assim, dormi, acordei... descansei. Não, eu tenho sono profundo, sono leve, tenho alterações dessa arquitetura, tenho alteração de temperatura, muita coisa. Então, eu acho que é legal a gente falar disso, dessas fases do sono, da importância delas, para daí, né, quando a gente começar a falar sobre as patologias, o quanto isso faz diferença, né? Exatamente. E uma coisa que eu acho muito interessante, que você está comentando, né? Então, assim, o sono, com todas as fases dele, é algo bem ativo no cérebro. Então, por que a gente permanece praticamente parado? Por que a gente permanece em repouso? Acho interessante a gente lembrar
que ocorre uma atonia muscular, né? Então, ocorre o desligamento da musculatura para que a gente não vivencie o sono, não vivencie os sonhos, por exemplo. Isso. Né? E eu acho interessante que muitas pessoas chegam no consultório, ou mesmo no dia a dia, falam para mim, nossa, quando eu começo a pegar no sono, eu tenho aquela sensação que eu estou caindo e levo um susto, né? Então, eu costumo dizer que é o momento em que a gente desliga a nossa musculatura. Perfeito. Eu acho isso muito interessante. Não, e você sabe que isso, abre um parênteses, é motivo de piada lá em casa. Gente, porque eu durmo muito cedo, né? E meu marido, eu sou mais diurno e ele é mais noturno. Então, eu sempre durmo antes dele. Então, ele tá lá, feliz da vida, lendo o livro dele. Eu sempre dou um pulo dele e falo, ai, Adna, dormiu. E às vezes eu acordo com esse pulo, né? Mas é isso, faz parte, entendeu? Faz isso parte. É sono, qualidade de sono, né? Ainda bem que acontece, né? Você não tem o sonambulismo, por exemplo. Tá vendo? E nós vamos falar sobre sonambulismo, né? Eu acho que uma coisa lá na frente, né? Cenas para os próximos capítulos, até em relação a medicações, né? Abuso de substâncias, enfim, né? Eu acho que é legal da gente pensar. Mas uma coisa que eu acho legal da gente entender, Camille, que a gente escuta muito falar, por exemplo, as fases do sono. O que é sono REM? O que é sono não REM, né? Como você falou da atonia, é importante a gente falar que essa sigla significa movimento rápido dos olhos, né? Então, no sono não REM, eu tenho um não movimento rápido dos olhos e o sono REM é esse movimento. E é legal da gente pensar que o sono REM ele é um sono muito agitado, tá? Então, quando eu tenho esse movimento dos olhos, eu vou ter uma dessincronização. Se a gente fosse fazer uma polissonografia aqui, né? A gente ia ver uma bagunça de ondas, né? Não é aquele sono regular, assim. E nesse momento é o que a gente tem de maior atonia, né? E no sono não REM, eu vou ter as fases, que vai ser a maior parte da nossa noite, até 80% da noite, esse sono não REM, que são 3 estágios. Então, eu vou do estágio 1 ao estágio 3 numa profundidade desse sono, né? Sendo o estágio 3 o sono com ondas mais lentas, e aí o que a gente consideraria, leigamente falando, o sono mais profundo, né? E o sono não REM 1 e 2 são sonos mais leves e que a gente não tem tantas ondas lentas, e aí eu vou variando disso ao longo da minha noite, né? E ao longo da vida, né? E ao longo da vida, posso dizer que eu estou aqui, né, vivenciando um ciclo ultracircadiano, que a gente fala, né, das crianças. Vou falar disso, acho que é legal, né, Camille? Fala, também acho. Camille falou da questão da idade, né, mas assim, a gente tem uma variação de padrão de sono ao longo da vida mesmo, né? Então, quando a gente fala assim, nossa, dormiu como um bebê, né? O que isso significa? Um bebê ele vai ter uma necessidade de quantidade de sono muito maior do que um idoso de 70, 80 anos. Então, eu tenho uma queda do tempo total de necessidade de sono e eu tenho uma mudança de padrão. Então, assim, quando a gente vai pensar, Camille já teve criança pequena em casa, sabe como é que é? O que a gente chama de padrão polifásico. Então, é aquela criança que dorme, acorda, dorme, acorda. Eu tenho diversos despertares ao longo do dia, né? A gente fala, inclusive, que a criança, ela nasce num ritmo de sono ultracircadiano. A gente aprende a viver em 24 horas, né? Então, isso é modulado nos primeiros dias de vida. Então, essa criança, se ele acordou às 3 da manhã feliz, como meu filho acorda às vezes, você escuta ele rindo na babá eletrônica, agora tudo bem, mas antes ele não sabia que era noite. Para ele tanto faz, se ele está descansado, ele acordou, né? E aí a gente que tem que ir modulando e aí a gente vai evoluindo ao longo dos anos para o que a gente chama de padrão monofásico. Então, se a gente for pegar uma criança pré-escolar, escolar, eu ainda tenho cochilos durante o dia e geralmente não tenho mais despertares à noite. Aí a gente chega na adolescência. Quem é pai e mãe de adolescente que sabe como é fácil acordar um adolescente para ir para a escola?
Muito tranquilo. Por que, gente, esse desafio? Porque eu tenho um atraso de fase. Então, esse padrão monofásico, ele também muda ao longo da vida. E nos adolescentes eu tenho um início de sono mais tarde. Então, os adolescentes, eles vão dormir de madrugada. Não é só porque eles adoram ficar na internet. Isso também. Mas, além disso, eu tenho sono mais tarde, né? E aí, eu tendo a acordar mais tarde. Então, eu falo que é um crime para os adolescentes, por exemplo, a gente fazer eles entrarem na aula às 7h15 da manhã. Isso é violento. Não é à toa que 80% da sala dos adolescentes no ensino médio, você vai ver eles dormindo na primeira aula. Com certeza. Fica até uma crítica ao ensino, porque eu acho que isso precisa ser repensado, né? Sendo que se a gente mudasse questão de 1 hora, já faria toda a diferença para o ciclo circadiano, né? Isso! Então, assim, não é tão difícil assim mudar, né? Não. E os pais agradecem, né? Porque, assim, é um estresse, é um parto todo dia de manhã. E aí, gente, eu vou envelhecendo. E aí você vai chegar na casa da sua avó no final de semana, ela vai estar sentada assistindo TV dormindo. Aí você fala assim, vó, vai pra cama. Não tô dormindo. E tá dormindo, fica cochilando. O que acontece? Eu volto para esse padrão polifásico da criança. É claro que não na mesma intensidade, mas eu tenho esse sono mais picado. E posso ter uma probabilidade maior de desenvolver uma insônia mesmo, né? E aí a gente vai, inclusive, falar sobre isso. Mas eu acho que é interessante a gente entender em que fase nós estamos de vida, até porque para orientar esses pacientes quais são as medidas não comportamentais que a gente vai ter que fazer, né? Porque não é tão simples assim. Então, eu não vou chegar para o idoso, chega um idoso para mim de 80 anos e fala, eu quero dormir como quando eu tinha 20 anos. Não vai. Não vai. Essa é uma expectativa que não vai acontecer, né? Então, é importante a gente saber para poder saber como intervir também, né? Com certeza. E com relação à necessidade de sono dos adolescentes, eu acho que é interessante a gente lembrar também para associar o porquê que essa necessidade também está aumentada. Então, a adolescência é uma fase de crescimento, é uma fase de metabolismo muito rápido. E como você falou no começo, né, Adna? O período do sono é um período muito ativo, então acontecem várias reações metabólicas, várias alterações hormonais, e a importância nessa fase dessas reações estarem acontecendo durante a fase do sono. Mesmo que não seja o mais ideal, mas eles dormem muito durante o dia também. Com certeza. Com certeza. E tem a ver com essa necessidade aumentada de sono. Né? É muito legal isso, assim, e entender também, é lógico, que se a gente for pensar numa questão comportamental do adolescente, eu vou ter menos supervisão dos pais, né? Então, eu começo a ter esse atraso fisiológico na puberdade, e aí eu já tenho mais liberdade, eu tenho uma TV, né? TV da época dos avós, né? Eu tenho celular, né? No máximo videogame, TV para jogar, né? Online. Mas assim, e aí eu começo a ter essa alteração tanto ambiental, comportamental, quanto fisiológica. Então, tudo contribui para esse adolescente dormir mais tarde e acordar mais tarde. Isso gera conflitos o tempo todo. O tempo todo. E a gente recebe muito no consultório os pais de adolescentes muito preocupados porque está dormindo demais. Muitas vezes a gente inicia o tratamento, os pais passam a acreditar que a medicação está fazendo o paciente dormir muito, e é muito difícil para eles entenderem que o adolescente ele vai dormir bastante, mas ele passa a tarde inteira dormindo. Ele acha que é diferente dos outros adolescentes e não é, né? A gente sabe que é algo bem comum nessa fase. Outra coisa que eu acho muito legal a gente comentar, Adna, é com relação à limpeza do cérebro durante a noite. Muito legal isso. Né? Muito bom. Foi descoberto mais recentemente, né? Dentro da psiquiatria eu acho legal isso, porque a gente tem descoberto muitas coisas, mais recente. E o sistema linfático é um sistema recém-descoberto que tem a ver com a limpeza do nosso cérebro. E isso acontece, você falando das fases do sono, acontece na fase mais profunda do sono, é onde esse sistema, é como se fosse um sistema líquido, né? Ele passa limpando as células do cérebro. É o nosso lixeiro do cérebro. Nosso lixeiro. Eliminando as substâncias tóxicas, restos celulares, né? Então, isso acontece na fase mais profunda do sono. Por isso, a importância que a gente vai ver
de um tempo de qualidade, com as fases completas do sono, e ao longo da vida, no envelhecer, o idoso vai diminuindo a fase mais profunda do sono. Por isso, o sistema linfático dele passa a funcionar menos do que nas outras fases de vida. Perfeito. E isso é interessante da gente pensar, né? Porque quando, se a gente for pensar numa noite, esses ciclos, né? Essa sequência de sono REM, sono não REM 1, 2 e 3, e aí a gente vai para o sono superficial de novo, sono REM de novo. Enfim, essa arquitetura do sono normal, ela vai acontecer esses ciclos de 5 a 6 vezes à noite, né? E esse sono mais profundo, ele vai acontecer na primeira metade da noite. Então, é muito comum, por exemplo, o próprio idoso, a gente ter essa perda de sono profundo a noite inteira, né? Então, aquela sensação que a gente tem, às vezes, de madrugada, no final da madrugada, que parece que eu tô meio acordada, meio não, que a gente já tá nesse sono mais superficial. Às vezes, o idoso, coitado, vai passar a noite inteira nesse sono mais superficial. Então, é muito desconfortável mesmo, né? A gente sabe que parte disso é fisiológico, mas é muito, muito incômodo para eles, né? Sem dúvida. Dá para melhorar, né? Dá, isso mesmo, a importância de fazer o diagnóstico correto e, quando necessário, o tratamento. Né? Exato. Muitos pacientes falam pra gente, eu durmo acordado. Exatamente isso. Não, e quando a gente falou da polissono, eu ia falar na hora e eu esqueci, assim, né? O que é a polissonografia, né? E por que a gente gosta tanto da polissonografia? É um exame que você vai... É a aula prática do sono, né? Você vai dormir. Então, você dorme no laboratório e aí a gente tem toda uma avaliação, tanto de eletroencefalograma, né? Então, entender como funciona esse padrão de sono no paciente, quanto monitoramento muscular mesmo, né? Então, saturação. Então, a gente consegue perceber se esse paciente se mexeu mais do que deveria, se acordou mais do que deveria, se a saturação caiu muito. Tudo isso a gente consegue ver numa polissonografia, um exame muito completo. Né? E eu falo para os pacientes, ninguém merece ter que sair e dormir no laboratório. Eu falo, gente, é super confortável. Os pacientes falam que, nossa, dormir é uma beleza, pena que eles acordam quase 6 da manhã. Então não dá para dormir até tarde. Mas assim, é um exame que quando você falou, né, tem que passar por uma avaliação, em alguns casos é muito interessante de usar, e a gente consegue pensar em diagnósticos diferenciais de uma forma muito interessante, né? Então, é um exame muito rico, é um exame relativamente difícil de fazer no sentido de agendamento. A gente tem poucos lugares que fazem, pelo menos aqui em Londrina, né? Mas é muito significativo e ajuda a gente a pensar muito, assim, né? Em abrir hipóteses diagnósticas, né? Com certeza. Mesmo porque a própria questão, a gente não vai falar, né, de patologia nesse momento, mas a própria questão da apneia do sono é algo extremamente comum e subdiagnosticado. Nossa, tem várias histórias para contar. Adoro! Cenas para os próximos capítulos, tá? E uma coisa que eu esqueci de falar dos adolescentes. Você estava falando do adolescente? Gente, o tempo médio de horas que o adolescente precisa de sono é pelo menos 10 horas. Por isso que você vai olhar e falar, esse adolescente só dorme. Sim, metade do dia dele é dormindo. Então, deixa o abençoado dormir. É claro que a gente vai avaliar essa qualidade, essa higiene do sono, porque eles adoram ficar na tela até madrugada, mas é importante a gente entender que é um padrão de sono diferente. Né? Com certeza. Enquanto no idoso, a média, para se ter uma ideia, se está dentro de um quadro mais de insônia ou dentro da fisiologia, em torno de 6 horas. Então, a diferença da fase de vida, né? E aí, Camille, e a privação de sono, gente? Né? Olha, eu vou dizer uma coisa, gente. Eu sempre defendi muito o sono, sabe? Depois que eu fui mãe, gente, mais ainda. Mas, assim, eu acho que é legal da gente falar, até por uma questão, como a gente tem muitos colegas médicos que nos acompanham, né? A gente tem dentro da medicina quase um status de horas de trabalho seguidas. Né? Então, eu chegar e falar assim, nossa, tô há 36 horas de plantão.
isso é visto como, tipo, você trabalha pra caramba, que legal, né? Não, não é legal, né? Eu estou embriagado. É a mesma coisa de eu trabalhar e atender pessoas embriagadas. Então, a privação do sono, ela é muito séria, né? Eu brinco muito com os alunos de medicina e eu falo, gente, por que o plantão noturno paga mais? Você vai morrer mais cedo, né? Então, assim... Então, não é vantagem pagar mais, tá? Porque a privação de sono e a gente vai falar sobre isso, né? O quanto ela influencia na nossa saúde. Então, eu aumento o risco de um monte de doenças. Trabalhar em turno é algo muito grave. Então, eu sei que não é só a medicina que trabalha em turnos, então a gente sabe, por exemplo, pilotos de avião, qualquer lugar, desde atendente de farmácia, né? Tudo que funciona 24 horas, gente, as pessoas falam que funciona 24 horas como vantagem. Eu sempre penso, meu Deus, coitado de quem tá no noturno, né? Uma coisa é eu ter que, por exemplo, coisas que precisam funcionar 24 horas, como um hospital. Agora, de verdade, precisa um mercado estar aberto 24 horas, né? Então, eu fico indignada com essas coisas, porque eu acho que isso é muito sério. Eu também. Né? E, então, assim, a arquitetura do sono, se a gente fizer uma polissonografia na noite seguinte, por exemplo, dei plantão essa noite, fiquei 24 horas acordada. Quando eu for dormir na próxima noite, se eu fizer uma polissonografia, eu ainda estou com a arquitetura alterada. Na minha segunda noite, eu volto para um sono normal. E geralmente, o que os médicos fazem? Eu durmo uma noite, na outra eu estou de plantão de novo. Eu vejo os residentes, né? Trabalhando loucamente. Então, assim, eu nunca tenho uma arquitetura de sono adequada. E aí eu tenho alteração cognitiva, memória... Claro, né? Nenhum cérebro sobrevive, né? Você acabou de falar das células da glia. Elas são maravilhosas, mas elas não fazem milagre, né? Eu preciso do sono profundo, né? Com certeza, porque é exatamente o que você falou, a importância para o aprendizado e a memória que acontecem durante as fases do sono, principalmente o sono profundo, principalmente com a função das células da glia, do sistema linfático. Exatamente. Exato. Tá vendo, gente? Então a gente termina dormindo. Não, tô brincando. Mas você sabe que isso foi uma coisa que desde a época da faculdade eu sempre tive muito uma questão com sono, assim, porque é muito sério, né? E a gente leva isso como algo muito comum dentro da profissão. E eu acho muito sério. Para você ter uma noção, né? Eu tenho uma paciente que ela é... comissária de bordo. E ela tem um transtorno bipolar. Depois nós vamos falar das patologias, mas assim, o sono dentro das patologias psiquiátricas influencia muito, né? Então, se eu tenho um sono ruim para um paciente bipolar, a chance desse paciente instabilizar é muito grande, né? E eu tive que remanejá-la do trabalho, porque a gente não conseguia estabilizar o humor enquanto ela trabalhava em turno. Regulou o sono, regulou o humor. Então, olha que coincidência. Por que será, né? Não é, gente? Incrível, incrível. E lembrando de algumas substâncias extremamente importantes para essa regulação do ciclo circadiano, né, Adna? Que é a melatonina e o cortisol. Então, o cortisol, elas são moléculas produzidas no cérebro, né? O cortisol pelo eixo hipotálamo pituitário adrenal. Nome esquisito, né? A gente não precisa saber muito disso. Mas o cortisol, o que eu acho interessante a gente ter a noção dele? Ele tem um pico máximo ao acordar e ao longo do dia vai diminuindo a concentração dele. Inclusive, o pico máximo mesmo é ao despertar, né? Que é o estresse associado ao despertar. E a melatonina, ao contrário, ela vai ter o pico dela durante a noite e vai diminuir, tendo uma concentração praticamente inexistente ao longo do dia. E a melatonina está associada com a cronometragem do sono, né? Ela depende da luz, depende das características que a gente vai até falar com relação à higiene do sono. Ela é dependente da luz e a partir de uma determinada concentração, ela dá um start aí, um início para o início do sono. Que eu chamo de portal do sono, né? Isso. Quer dizer, não sou eu, né? O Stahl chama de portal do sono. Quem sou eu na fila do pão? Ninguém, né? Mas, enfim.
Que é isso, né? Aquele sono, quando a gente tá à noite, por exemplo, eu vou ter isso cedo, porque eu acordo cedo, mas por volta de umas 9, 9h30, vai me dando um sono, uma vontade de deitar. Esse, eu sei que eu tô tendo pico de melatonina ali. Então, se eu aproveitar esse portal do sono, deitar e dormir, perfeito. Se você insiste em estar acordado, então assim, eu tive o pico de melatonina, mas eu fico ali estimulando aquele olho com estímulo luminoso, fico no celular, fico na televisão, eu perco esse portal de entrada do sono, eu consigo dormir depois, claro, mas eu vou ter muito mais dificuldade. Então eu costumo dizer, escute o seu corpo. Tá sentindo que começou a ficar com esse sono? Aproveita, desliga, diminui o estímulo luminoso, vamos dormir, né? Não fique estimulando esse cérebro assistindo 200 milhões de séries. É uma delícia assistir série, tá? Eu amo. Mas, gente, não é à toa que o Netflix fica perguntando, você ainda está aí? Porque isso, a gente perde essa entrada do sono e tende a ficar mais tempo em vigília. E isso prejudica muito a qualidade do sono depois disso, né? Exatamente. Até aproveitando para esclarecer uma dúvida que grande parte das pessoas tem, a gente recebe muito no consultório. Pessoas jovens, adultos jovens, até adolescentes, chegam e falam pra gente, minha memória está muito prejudicada, eu tô tendo Alzheimer. Nossa, eu escuto isso toda semana. Aí a gente vai investigar, o que acontece? Fica até meia-noite, 1h da manhã, no celular, no Instagram, na TV, no computador. Não tem mais TV direito, né, Adi? Isso. Na TV, no computador. Aí vai iniciar o sono tarde, depois de bastante tempo, que teve o pico da melatonina. Vai ter uma arquitetura de sono inadequada, acorda cedo, corre o dia inteiro, sobrecarga de informações, de estímulos. E aí não sabe por que a memória está prejudicada. Exato. E aí, vamos pensar nesse ciclo que você falou, que eu achei sensacional. É assim, essa criatura que dormiu com o celular na cara, caiu na cara, porque ele dormiu literalmente à 1h da manhã, tá? Porque ele ficou conversando, jogando, fazendo qualquer coisa. 6h da manhã ele tem que levantar. Daí ele levanta naquele azedume. Claro. Porque a pessoa não dormiu bem à noite. Ninguém é feliz dormindo mal, né? Ninguém. E aí acordou, ele vai fazer o quê? Nossa, eu preciso tomar um café, porque eu tô com muito sono. Aí eu arrebento de tomar cafeína. Cafeína sendo assim muito bacana, né? Porque agora tem um tal de Super Coffee, que é uma triplicada dose de cafeína, tem esses negócios aí, tipo, uns outros estimulantes que eu esqueci o nome, sem contar a medicação mesmo, né? Uhum. E aí eu tomo esse monte de coisa ao longo do dia, porque eu preciso ficar acordado. Os energéticos. Energéticos, isso. E aí chega a noite, eu tô com tudo isso acumulado, então vai dar 9, 10 da noite, eu tô pilhado. E aí eu faço o quê? Vou ficar vendo série até 1h da manhã. Aí eu durmo de exaustão e isso tudo, percebe? É um ciclo vicioso, né? Uhum. Então, quando a gente fala de sono, as medidas comportamentais, elas são fundamentais. Não é à toa que o cortisol tem um pico de manhã. É porque é o momento que você tem que estar mais ativo. Fazer atividade física de manhã, por mais que dê muita preguiça, você está aproveitando esse pico de cortisol. Usa isso a seu favor, né? Mas a gente, às vezes, acaba não olhando, não sentindo esse corpo, desrespeitando muito esses limites. E aí, quando o corpo começa a pedir, cobrar o preço por isso, a gente fala, ai, gente, eu preciso de um pró-cognitivo, sabe? Uhum. Eu preciso de um Venvance para estudar, porque minha memória tá muito ruim. Tá muito ruim. Não, seu sono tá ruim, né? Uhum. Aí vão falar também que são as medicações da psiquiatria que estão prejudicando a memória. Isso. Né? É, interessante. Sabe uma coisa que a gente está comentando aqui do cortisol, que eu acho super legal? Que fala-se que o pico maior de cortisol é ao acordar, que é o nosso maior ponto de estresse, o despertar, porque é a preparação do organismo para enfrentar o dia. Eu acho lindo isso. Tá vendo, gente? É tipo assim, cai da cama a criatura, que já começou. Vai! Play! Nossa, e você sabe que é muito comum a gente escutar dos nossos pacientes depressivos, né? Eu faço uma pergunta sempre para os pacientes no consultório. Qual é o período de dia que para você é o pior período? 90% deles dizem, eu odeio amanhã. Uhum. Né? Porque é isso. Então, assim, eu tenho uma irritabilidade. Muitas vezes teve um padrão de sono ruim. Então,
esse começo do dia, sabe, de acordar feliz. Eu sou uma pessoa que acordo irritavelmente feliz de manhã e meu marido não. É sempre assim, tem uma pessoa que acorda muito feliz de manhã e geralmente ela casa com um que não acorda feliz, né? E assim, eu tenho um filho que acorda feliz e um filho que acorda irritado. É muito engraçado de ver a diferença. Mas é isso, assim. Então, assim, tem pessoas que, claro, são mais diurnas, mas esse pico de cortisol é pra todos, tá? Não é pra quem acorda feliz, tem pico de cortisol, e quem acorda irritado não teve pico de cortisol. Então, use isso a seu favor, né? Eu brinco muito com os pacientes. Tá a academia que funciona até meia-noite. Gente, ninguém precisa de uma academia até meia-noite. Tinha que ser um crime academia funcionar até meia-noite. Quem que vai fazer atividade física 10 da noite, gente? Vai falar que vai dormir bem? Então, assim, atividade física, ela estimula o cortisol também. Então, eu estimulo esse organismo no momento que eu tenho que estar desestimulando, né? Então, a gente super defende atividade física, né? Mas a gente defende atividade física num horário fisiológico, né? E não à meia-noite, né, para sair de lá, fazer uma compra no mercado à 1 da manhã, tá tudo errado, né? Exatamente, né? Aí vai só piorando o ciclo circadiano. Exatamente. Eu gosto da época dos nossos avós e bisavós, que iam dormir às 7 da noite quando escurecia, acordavam às 5 da manhã quando começava a amanhecer. Exatamente. Né? Naquela época, a saúde, com certeza, era muito melhor. Não, e qualidade do sono, você pensa, né? Até uma frase que os avós sempre falavam e que faz todo sentido eu escutava isso, a gente tem que dormir para crescer. Ah lá. Não é? E a gente sabe que o pico de GH, que é um hormônio fundamental para o crescimento da criança, inclusive está até relacionado com disfunção sexual em alguns casos, porque ele vai influenciar na testosterona, eu tenho esse pico à noite. Então, dormir para crescer faz sentido, entendeu? E dormir para emagrecer também faz sentido, né? Muito bem lembrado! A gente emagrece também pelas alterações metabólicas, hormonais. Isso. A gente também emagrece durante um sono de qualidade. E uma coisa importante que se a gente for pensar até num sono uma noite, um dos principais hormônios ligados à saciedade é produzido à noite. À noite não, produzido durante o sono, né? Então, reparem, eu falo por mim, né? Que eu durmo mal quase todas as noites. Eu sempre sinto mais fome na noite que eu não dormi bem. Por quê? Porque o hormônio da saciedade não foi produzido adequadamente. Então, o nível de obesidade é maior em quem tem um padrão de sono ruim. Então, dormir para emagrecer, como você colocou, é fundamental. Perfeita colocação. E é incrível como é fácil de perceber. Parem e percebam. É incrível, não é, Adna? Sim. É isso que você falou. Dá para perceber. As noites que a gente não dorme bem, a gente vai sentir mais fome. É incrível. Exatamente. É muito real. Não, e você vê que, assim, por isso que é legal, por isso que eu acho tão lindo esse sistema, assim, né, do nosso cérebro, porque a partir disso, se a gente começa a entender a importância e a fisiologia desse sono, a gente começa a trabalhar para usar ele a nosso favor. Com certeza. Né? E aí, quando a gente vai pensar nos transtornos mentais, eu vejo que a gente olha pouco para o sono no sentido de entender esse funcionamento e trabalhar questões não comportamentais. É muito comum o paciente chegar, tudo bem que eu vou puxar a sardinha para o nosso lado. Os psiquiatras investigam um pouco mais a qualidade do sono. Mas, assim, é muito fácil eu passar um remédio para o paciente dormir. Né? E tudo que a gente falou aqui até agora mostra que é muito mais do que fazer esse paciente dormir, né? Isso, porque não é só fazer dormir, né? Mas dormir corretamente, com qualidade e quantidade adequada. Até vou fazer um chamado aí, né, para cenas dos próximos capítulos, que você deu o exemplo de a pessoa dorme mal, ela toma muita cafeína, toma muito energético, chega à noite, está lá pilhada. O que está sendo comum acontecer? Aí toma uma quantidade grande de medicação para dormir, para dar conta de tirar toda essa excitabilidade que o organismo está. E aí dá tudo errado. Onde entram os abusos aí, que a gente vai conversar um pouquinho da próxima vez. Exatamente. Então, Camila, eu acho que antes da gente falar, antes de encerrar, né, uma coisa que eu acho que é legal da gente dar é assim, o que a gente pode orientar o paciente dentro do consultório
para uma higiene do sono adequada, né? A gente falou tudo que pode interferir, mas assim, como é que a gente passa isso para o paciente, né? Que dicas a gente pode dar para que quando a gente já entendeu que a qualidade do sono está ruim, o que a gente faz para melhorar? Pois é, existem várias, até entra, tô atropelando aqui, mas entra uma questão importante que é a terapia cognitivo-comportamental, algumas dicas dessa modalidade de terapia que traz essa questão da higiene do sono, e a gente aprende muito com eles, né? Sem dúvida. E, então, com certeza, até na questão da alimentação, então não comer muito, não beber muito líquido, né? Até umas 2 horas antes de dormir. Tá num lugar confortável, uma cama confortável, um ambiente aconchegante, a iluminação adequada, tirar telas, né? Por favor, tirem as telas pelo menos 2 horas antes. Usem a cama para dormir. Ótimo! Para dormir, para ter relações sexuais. Por favor, né? Isso. Não precisa sacanear, não precisa ser só no sofá, né, amiga? Pode ser. Pode, gente, por favor. Então, relação sexual e sono na cama. Só. Não vai trabalhar, não vai comer na cama. Então, vamos definir esse ambiente, porque o cérebro está registrando tudo isso, né? Isso. Restringir o horário. Então, assim, não ficar na cama quando não está com sono. Perfeito. Então, fica na cama, fica rolando, daí atrapalha tudo. Hora que tiver com sono, vai para a cama. Acordou de madrugada, está tendo dificuldade para voltar a dormir, ficou ali uns 20 minutos sem conseguir, levanta, dá uma caminhada, toma uma água, faz alguma atividade relaxante. Atividade relaxante, um mindfulness, uma meditação, né? Uma música clássica. A música clássica é maravilhosa para o cérebro. Então, são várias modalidades aí de atividades que a gente pode fazer para ter uma qualidade melhor de sono. Né? E assim, dá trabalho, né? Fazer higiene do sono dá trabalho. É mais fácil tomar um remédio. Mas assim, o quanto a gente consegue melhorar de qualidade do sono com a higiene é um negócio surreal, assim, né? Eu costumo dizer, por que a gente dorme tão bem no hotel? Vocês podem reparar, a gente não tem iluminação direta. A gente só tem iluminação indireta. Então, assim, para que eu preciso de uma luz forte, uma luz branca no quarto? Eu não preciso. Então, eu posso usar uma luz mais amarelada, coisa simples, né? Ao invés de eu ligar a luz que está no teto, eu ligo da cabeceira da cama. Tá ótimo. Então, assim, mostrar para esse cérebro que sim, a noite está chegando, né? Então, ir diminuindo essa iluminação da casa, e eu tenho esse costume, assim... De noite começa a diminuir a iluminação, deixa só o abajur ligado, porque o nosso cérebro precisa entender. Até porque o que eu quero, meus filhos dormem cedo, né? Quero que eles durmam cedo, porque eu tô acabada e eu quero dormir. Mas isso faz diferença, né? Aquela casa que tá 9h30, 10 horas da noite, TV ligada, música... Ninguém vai dormir dali meia hora, né? Então, precisa dessa diminuição de estímulo. Eu sei que muita gente fica no celular até tarde e a gente tem que se policiar. Eu faço o seguinte, eu coloco um despertador, um alarme, todo dia às 9 da noite. Porque daí eu lembro que não é pra eu ficar mais no celular. Porque às vezes eu tô muito louca ali, mandando 300 áudios pra Camille. Daí o negócio faz plim! Aí aparece um recadinho pra mim. É hora de dormir. Deu, ok. Porque senão a gente fica ali indefinidamente, né? E aí desliga o celular, pega um livro. Coisa boa ler, né? Você vai ler 2 páginas, vai sentir sono. Então, são pequenas coisas. O que a gente fala do banho sensorial, que eu adoro. Eu sou uma grande defensora. Gente, não precisa ter uma banheira top das galáxias com cromoterapia. Nada disso, tá? Você vai ligar o seu chuveirinho numa água bem morninha, bem gostosa, tá? Vai desligar as luzes do seu banheiro e vai tomar banho no escuro. Ai, que delícia. Gente, olha, que vontade de dormir depois disso, né? Só de imaginar já me dá vontade de dormir. Porque a gente vai começar a prestar atenção, a visão, ela rouba muito dos nossos outros sentidos, né? E quando a gente desliga, a gente percebe muito mais a temperatura da água, os cheiros. Então, tudo isso faz nosso cérebro ir acalmando, né? Então, isso melhora muito a qualidade do sono. Gente, quando a gente é criança...
que a gente super escuta com as crianças, tem que fazer o ritual do sono. Então vai lá, dá um banho morninho e coloca pra dormir. Por que a gente para de fazer isso depois? Pois é. Gente, somos só crianças que crescemos. Então vamos investir no sono. Não é caro, né? Eu tenho uma paciente muito engraçada, que ela... Aí você dá as ideias pros pacientes, óbvio que o céu é o limite, né? E aí cada um traz uma sugestão muito legal de banho sensorial. Aí uma paciente me ensinou que ela acende velas. E ela tem uma vela para cada, tipo assim, ocasião. Então na sexta-noite ela tem a vela do lenhador. Que é uma vela que, segundo ela, tem um cheiro de lenha queimando. Que eu também, assim, né, não tenho uma... Como é que chama aquilo em casa? Lareira. Não tenho, mas deve ser muito bom. Porque na sexta-noite é quando ela quer desligar de tudo, porque o final de semana está começando. Então ela toma banho com a vela do lenhador acesa. Chiquérrimo. Ai, que finesse. Amei, entendeu? Amei. Então, assim, gente, são pequenos rituais que a gente pode desenvolver, melhorar a qualidade desse sono e evitar medicação excessiva para sono, né? Com certeza. Até uma dica que eu acho que cabe dentro dessa situação que a gente está falando são os idosos com demência. Ótimo. Porque eles perdem muito essa capacidade de identificar o dia e a noite. E muitas vezes as famílias se queixam ou têm muita dificuldade porque ele não dorme, ele fica andando a noite inteira. Mas a importância da higiene do sono para todo mundo, mas em especial para esses pacientes também. Muito bem lembrado. E uma última dica que não é científica, tá, Camila? Não está nos manuais, tá, gente? Mas que eu, Adna, estou indicando, porque eu acho que, assim, você vai lá no shopping, você quer comprar uma roupa bonita, você quer comprar roupa da moda, pode comprar, gente, mas compra um lençol gostoso. Ai, gente, tem coisa mais maravilhosa você deitar num hotel maravilhoso, com aquele lençol quentinho, aquele edredom fofinho, assim. Nossa. Gente, a gente não pensa que investir numa roupa de cama boa, isso também é qualidade de vida. O travesseiro. Né? Isso. Esses dias foi muito engraçado, até vou te contar. Tava com um torcicolo. Gente, eu falei pro meu marido, gente, mas você nem entrou, não faz tanto tempo assim que eu troquei o travesseiro, esse travesseiro tá ruim. Enfim, descobri que eu tinha trocado o travesseiro e tava dormindo com o outro. Gente, travesseiro faz diferença. Então, assim, um travesseiro adequado, uma roupa de cama aconchegante, uma temperatura do ambiente aconchegante, tudo isso vai fazer... Isso a gente tem que fazer, a gente tem que proporcionar, né? Não adianta a gente querer um remédio que faça que tudo aconteça. Então, essas dicas... Não adianta tomar um remédio no meio do caos, né? Não é o objetivo. Exatamente. Então, gente, nosso convite hoje para vocês é que vocês durmam. Mas de um jeito, de uma noite de sono adequada, tá? Depois, gente, pode até colocar nos comentários qual é o seu humor quando você acorda depois de uma noite de sono. Não é maravilhoso? Não é, gente? Adoraria saber. É isso aí, gente. Muito obrigada. Obrigada, gente. Até. Até.